Oi, tudo bem? Está começando uma das aulas do curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. É um prazer ter você com a gente. Hoje recebemos a professora Veridiana Limonte, advogada e membro do Conselho Diretor do Intervozes, que nesta aula vai explanar sobre direito à comunicação e liberdade de expressão, com foco em rádio e TV. Continue acompanhando e tenha uma excelente aula! Olá, o tema da aula é Direito à Comunicação e Liberdade de Expressão e a gente vai falar agora mais especificamente sobre a regulação de rádio e televisão. Para começar, é importante a gente saber do que se trata essa tal liberdade de expressão, esse direito que é tão relevante. É importante ter em vista que esse direito pertence aos cidadãos. Ele não é um direito reservado especificamente aos meios de comunicação, a quem tem um jornal, a quem tem uma concessão de rádio e televisão. Ele é um direito de todos nós. Por isso, por um lado, sim, ele depende da não interferência pública e privada, a não censura, seja do Estado, seja das próprias empresas, por exemplo, né, dentro de um meio de comunicação, quando os jornalistas gostariam de falar sobre determinado assunto e por vezes são censurados pelos próprios meios de comunicação, mas também ele depende da garantia a todos e todas de condições isonômicas no exercício desse direito. É o que a gente chama da dimensão negativa e positiva da liberdade de expressão. Quando a gente reconhece que a gente vive numa realidade desigual e que o exercício de direitos depende não só de não haver interferência nesse exercício, mas também depende de políticas públicas e ação do Estado para que esse direito possa ser exercido, seja na educação, seja na saúde, seja o direito à alimentação, à moradia, a gente vê que não adianta muitas vezes simplesmente deixar o cidadão ali que a questão vai se resolver, né? Já que a gente vive num mundo de desigualdades, num país em que as pessoas não têm as mesmas condições para gozar dos seus direitos, é preciso sim que haja regulação para equilibrar esse exercício de direitos fundamentais, entre eles a liberdade de expressão. Além disso, a liberdade de expressão não está acima de outros direitos. Se você quer dizer o que você pensa e você tem o direito de fazer isso, se o que você disse ofender alguém, ou se o que você disse for um crime, por exemplo, como racismo, você pode ser responsabilizado por isso, deve, né? E a própria Constituição Federal, quando ela garante a liberdade de expressão, ela estabelece que o exercício dessa liberdade tem que estar em consonância com outros direitos, como a privacidade e a intimidade, o direito de resposta, que é garantido na Constituição, e ainda outras questões que se colocam especificamente no campo da comunicação social. E, além disso, o que tem relação com o que eu acabei de dizer, ela não tem caráter absoluto, né? Justamente porque, sendo um direito fundamental ou um direito humano, tem que ser ponderada com outros direitos. Por isso, a liberdade de expressão não é um direito que se garante apenas com a não interferência estatal, mas também com regulação, e é o que a gente vai conversar agora, principalmente no rádio e na televisão. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a garantia da liberdade de expressão está no artigo 19, e diz o seguinte: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Veja, tem essa ideia negativa, né, de não interferência, mas ao mesmo tempo tem um elemento muito importante dentro do artigo 19, que é a liberdade de procurar e receber informações. Ou seja, dentro da garantia da liberdade de expressão no artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, está também a noção de direito à informação. Por quê? Porque o direito à informação tem relação com a necessidade de você poder formar a sua opinião a partir de diferentes fontes. E esse direito de informação, em algumas outras regulações, como na Alemanha, por exemplo, levou à garantia de mecanismos legislativos
para que se garantisse uma diversidade e pluralidade de fontes de informação no rádio e na televisão, né? Como que o cidadão pode formar a sua opinião sobre o que acontece na sua realidade se os meios de comunicação de massa falam a mesma coisa sobre determinado assunto, ou não mostram determinadas coisas importantes que acontecem na realidade? Por isso, o direito à informação, incluído nessa expressão, nessa disposição mais ampla da liberdade de expressão, ele levou em alguns países, como na Alemanha e até nos Estados Unidos, há regulações preocupadas com a pluralidade e a diversidade nos meios de comunicação. Na Constituição Federal de 1988, brasileira, nós temos disposições importantes sobre rádio e televisão, sobre a comunicação social de forma geral. Isso se inicia no artigo 220, mas tem algumas questões que se aplicam principalmente à rádio e televisão. Primeiro ponto fundamental é que rádio e televisão são considerados no país, como em outras regulações ao redor do mundo, um serviço público. Justamente porque ele se utiliza de um bem público, que é o espectro eletromagnético. São as ondas que passam por aqui e a gente não vê, mas graças a elas a gente se ouve, a gente usa serviços como celular e também a gente recebe sinais de rádio e televisão. O espectro, ele atualmente é muito mais possível se utilizar, ou mais pessoas utilizarem o espectro por questões tecnológicas, mas no início do rádio e da televisão era ainda mais escasso a utilização desse bem público. Então, ao redor do mundo, esse serviço costumou ser regulado como um serviço público e no Brasil ele é outorgado pelo Executivo e pelo Legislativo. Passa pelo Executivo, depois é referendado pelo Poder Legislativo no Congresso Nacional. O rádio é uma outorga de 10 anos e a televisão de 15 anos, com renovações, né? Processos de renovação em que, teoricamente, deveria ser avaliado se essas empresas concessionárias, elas prestaram corretamente serviço, né, com as suas finalidades públicas e etc. Mas a própria Constituição Federal estabelece procedimento muito mais simples para a renovação do que a não renovação, o que contribui também para que o serviço continue concentrado. Mas muito bem. A Constituição Federal ela estabelece princípios da produção e da programação das emissoras de rádio e TV, justamente nessa linha de que é um serviço público. Então, veja, nós temos preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Não é exatamente o que a gente vê na nossa televisão e no nosso rádio todos os dias, não é? Mas algumas emissoras cumprem mais isso. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei, e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Eu gostaria de chamar a atenção aqui da promoção da cultura regional e produção independente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso tem relação, antes disso, continuamos aqui na Constituição Federal no artigo 220. O artigo 220 ainda, que garante a liberdade de expressão nos meios de comunicação social, prevê a classificação indicativa, que recentemente sofreu um revés no Supremo Tribunal Federal, em que eles, enfim, consideraram que a classificação indicativa era relevante, mas se uma empresa de rádio ou de televisão descumprir a classificação indicativa, ela não vai poder ser punida, o que é um problema. A classificação indicativa é aquela política estatal de indicar os melhores horários de determinadas programações, considerando a proteção de crianças e adolescentes. Fazer a classificação etária, né, da programação. A garantia ainda da liberdade de expressão na comunicação social passa pela proibição de monopólios e oligopólios. Ou seja, a própria Constituição Federal brasileira considera que para que haja liberdade de expressão na comunicação social, é necessário que se vede o monopólio e oligopólio nesses meios. Mas veja, isso não acontece simplesmente com uma disposição constitucional. Isso significa que precisa haver regulação para que não haja concentração dos meios. E nós vamos ver que na realidade brasileira não é bem assim. Além disso, a Constituição brasileira estabelece a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal. O sistema privado é o que a gente mais conhece, são as emissoras comerciais. O sistema estatal são as emissoras que falam das atividades do poder público, como TV Justiça, TV Câmara, né, NBR. E o sistema público é o sistema
que deveria ter participação social participação da sociedade na sua gestão e uma autonomia em relação ao poder público. É algo que no Brasil, a nossa tradição, infelizmente, não teve no sistema público um ponto forte. Nós tivemos a criação da Empresa Brasil de Comunicação em 2008, mas ela sofre reveses atualmente, ataques ao seu modelo. E, além disso, a Constituição Federal estabelece o Conselho de Comunicação Social, que é ligado ao Congresso Nacional, que estabelece diretrizes para a comunicação em geral no país, mas não tem força vinculante, enfim, é mais um auxiliar do Congresso Nacional nesse tema. Por que é importante tratar do assunto dos meios de comunicação, da mídia? A gente sabe que os meios de comunicação eles são um espaço de circulação de valores e de pontos de vista. Eles contribuem centralmente para a formação da opinião e para a disseminação de informações numa sociedade. E isso tem uma relação umbilical com a democracia, porque como que você pode saber o que está acontecendo na sua comunidade, formar opinião sobre isso e mesmo agir sobre a sua comunidade? Esses meios de comunicação, eles cumprem um papel fundamental nesse processo. E a televisão ainda é um meio relevante de comunicação, presente na grande maioria dos municípios e dos domicílios e concentra grande parte do mercado publicitário, recebendo muitos recursos em comparação com outros meios. Veja, esse é um exemplo de como os meios de comunicação, quando centralizados, concentrados em grupos econômicos com interesses específicos, sem diversidade e pluralidade de opiniões, pode influenciar profundamente num debate de grande relevância pública. Essa é uma pesquisa que foi feita pela Repórter Brasil sobre a cobertura, no começo de 2017, sobre a reforma da Previdência. A gente vê que no Jornal Nacional, de todo o período que se tratou do assunto, 91% da cobertura era favorável à reforma da Previdência. Já na Record, isso era um pouco mais equilibrado, mas ainda com uma maioria ligada à defesa da reforma da Previdência. E nos jornais como Globo, Estadão e Folha, a defesa da reforma da Previdência ultrapassava os 80% da cobertura. Um ponto importante relacionado à concentração dos meios de comunicação no Brasil tem relação com como essas emissoras se afiliam com outras. Veja só, no Brasil as concessões de televisão elas são municipais, né? E existe um limite máximo de quantas concessões uma mesma empresa pode ter. Só que, como a Globo, o SBT ou o Record estão presentes em vários municípios brasileiros, eles fazem contratos de afiliação com outras emissoras municipais. E essas emissoras, elas passam quase 90% da programação do que a gente chama de cabeças de rede, que são a Record, a Globo, a SBT, enfim, que são produzidos no eixo Rio-São Paulo. Ou seja, quando a gente trata de televisão, o Brasil inteiro recebe 90% ou mais de uma programação que é produzida apenas num espaço muito pequeno desse país e por poucas empresas. Isso em termos de diversidade, de opiniões, pluralidade de atores em termos de lidar com a concentração de uma maneira positiva, não acontece e a gente cria uma concentração em relação a esse ponto. Outro tipo de concentração que existe no país é o que a gente chama de concentração cruzada, que é quando um meio de comunicação ou uma empresa de comunicação, ela atua em diversas atividades de comunicação diferentes. Então, por exemplo, o grande exemplo é, claro, a Globo, né? Que tem canais de TV por assinatura, que tem revista, que tem jornal, que tem emissoras de rádio, e todas relevantes, muitas delas com bastante audiência. Na nossa regulação no Brasil, a gente tem pouquíssima regulação com relação à propriedade cruzada. O único exemplo é o que diz respeito à televisão por assinatura, que diz que as empresas que são canais de TV por assinatura, o que a gente chama de programadoras, elas não podem ser também distribuidoras, elas não podem passar o cabo. Então, se se a Globo, por exemplo, tem a GNT, o Multishow, ela não poderia passar o cabo, ela não pode ter uma participação majoritária na NET, por exemplo. Né? Essa é o único controle que nós temos na nossa regulação atual que traz limites a um grupo de comunicação atuar em diversos meios de comunicação ao mesmo tempo.
E aí, quando a gente vê isso, qual é a impressão que dá? Parece que muitos estão falando sobre um determinado assunto com a mesma opinião, né? Então você vê a mesma opinião no jornal Valor Econômico, na rádio CBN, na revista Época e num talk show, no Multishow. E não são muitos atores diferentes. Na verdade, é um grupo econômico só. Isso distorce o debate público em relação a questões importantes para a democracia. Muito bem, então, diante dessa realidade, e é importante ressaltar que a nossa regulação brasileira atualmente, que além da Constituição Federal, tem o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é uma lei de 1962, e um decreto que o regulamenta de 1963, claro que sofreram alterações até o momento, mas ela lida de maneira bastante insuficiente com esses desafios, que são desafios e medidas necessárias. Nós precisamos ter um maior controle econômico dessa concentração, seja avaliando a quantidade de audiência, a quantidade de outorgas, a propriedade cruzada desses meios. É preciso haver um limite à formação dessas redes. Como eu falei, existem cabeças de rede que fazem uma programação e passam essa programação no Brasil inteiro. Então, a partir de contratos de afiliação que deveriam ser mais controlados. Também um combate ao cumprimento criativo da norma, né? Porque muitas vezes a empresa tem outorga numa localidade e acaba levando o seu sinal, isso em rádio, por exemplo, para a cidade do lado, se usa parentes, se usa laranjas, para quebrar os poucos limites à propriedade que nós temos na nossa regulação. A regionalização da produção é uma coisa importante, porque embora existam emissoras em cada município, o que acontece é que essa emissora não faz uma programação própria, ela passa a programação da cabeça de rede, e o Brasil, de forma geral, se vê muito pouco na TV. A produção independente também é importante, porque muitas vezes a emissora de TV, ela produz toda a sua programação e não contrata de outras produtoras. A complementaridade do sistema público, privado e estatal, ou seja, um fortalecimento das emissoras públicas no país. O fim do arrendamento e transferências. Fim da criminalização das rádios comunitárias, o combate à violação de direitos humanos na programação e o combate à concessão para os políticos. Alguns desses desafios já podem ser superados com a regulação que nós temos. Nós não precisaríamos de uma nova regulação. Eu gostaria aqui de chamar a atenção da criminalização das rádios comunitárias, enquanto as emissoras comerciais rompem a regulação de diferentes formas, inclusive com relação à potência permitida ou à cidade que elas podem operar, com vistas grossas do poder público. As rádios comunitárias são criminalizadas, fechadas e sofrem uma burocracia na sua outorga, e elas têm total relação com a garantia do direito à comunicação e à liberdade de expressão para todos e não só para alguns. E em relação ao arrendamento, que é essa televisãozinha assim, aqui com dinheiro, ele demonstra uma realidade muito terrível no nosso rádio e na nossa televisão, que são os concessionários que vendem quase a totalidade da sua programação para outros, normalmente igrejas evangélicas e etc., ultrapassando o limite que a regulação permite, de 25% apenas de publicidade, ou muitas vezes vendem a própria outorga, transferindo, em troca de dinheiro, um serviço público, o que não é possível, é inconstitucional, porque outorga de serviço público é um bem fora do comércio, ele não pode ser comercializado. Além disso, temos as concessões para políticos, que é proibida pela Constituição Federal, e a violação de direitos humanos na programação da televisão e do rádio, também é uma série de regulações que poderiam ser utilizadas para acabar com isso. Era isso, muito obrigada. Espero que tenham aproveitado o conteúdo da aula.